Amém? 3, no verso 12 de Hebreus, assim está escrito: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vai lá no 4, ou melhor, no 3,18 agora. No 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguém de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra foi lida nesse momento, e que diante dela nos encontramos e precisamos do Senhor nos revelar aquilo que vem do céu, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar cada vez mais ligados ao Senhor. Usa-me, Pai, para que o Senhor possa mostrar cada vez mais o seu poder no meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. E se você puder glorificar o Senhor aí, o Senhor vai ficar muito grato. Nessa palavra, no livro de Hebreus, melhor, diz aqui: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Muitas vezes nos apartamos do nosso Deus vivo por pouca coisa, por momentos em nossas vidas que às vezes nem sabemos por que nós nos afastamos do Senhor. Mas hoje eu estava lembrando de algumas coisas, de alguns fatos da vida nossa, que nós começamos a fazer de uma maneira inconsequente às vezes, de uma maneira que não tomamos parte do sentido do que estamos vivendo. Porque eu pergunto à igreja: hoje nós estamos envergonhados? Hoje nós sentimos vergonha de algo? Às vezes nós pensamos assim: não, eu não tenho do que me envergonhar. Mas quando nós começamos a entender cada vez mais de cada palavra que o Senhor nos deixou, nós começamos a sentir justamente essa vergonha. A vergonha, na verdade, ela é um sentimento de que traz uma angústia, traz um constrangimento, traz uma repreensão espiritual. Você começa a ficar mal, você não tem mais cara, como diz, para você enfrentar ou ir ou fazer algo de novo. E às vezes o nosso dia, ele começa de uma maneira tão inadequada perante os desígnios do Senhor, que não mais nos envergonhamos, não só no sentido espiritual. A vergonha tem tomado conta da vida das pessoas no sentido oposto. Onde as pessoas precisavam se envergonhar, hoje não estão mais se envergonhando. De atitudes que tomam, de laços que afirmam, contratos que fazem todas as vezes na sua vida e não cumprem perante homens, e não se envergonham de não cumprir mais.
Isso, há algum tempo atrás, eu venho falando sempre disso, e isso pesa, tanto eu já conversei com outros pastores sobre isso, porque a impunidade, a corrupção, as coisas injustas são tamanhas no nosso meio social que nós não temos mais vergonha de nada. A pessoa hoje rouba e não tem vergonha por roubar. Ah, mas os políticos fazem. Ah, mas tal pessoa faz. Ah, mas isso faz. Então, esse sentimento de vergonha, de poder fazer algo errado, já em muitos lugares, em muitas vidas, já deixou de ser algo grande, de poder se arrepender e não fazer mais as coisas. De ver que aquela atitude não foi apropriada para aquele momento e não se envergonhar das coisas que se faz. Hoje o povo está mentindo muito. Muitas pessoas mentem o tempo todo e não têm vergonha da mentira. E anunciam em cima da mentira que é uma verdade. Muitas pessoas se escondem atrás disso e não se envergonham de estar fazendo assim. Hoje as pessoas têm duas faces e não se envergonham de ser assim. E quando a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ser irrepreensíveis, pessoas que não tenham repreensão, que ninguém possa apontar o dedo e falar, você é assim, as pessoas estão se acostumando a serem maus, a terem um coração mau, a ter um coração corruptível, a ter uma faceta social da vida que parece que está escondendo algo de alguém. Mas eu alerto hoje, e como sempre o Senhor nos disse, que de Deus nós não podemos esconder nada, nada. E aí a palavra de Deus, quando eu li essa palavra, eu falei, tá bom, Senhor, já entendi. E ele simplesmente falou, porque eu tinha de manhã lido essa palavra no meu devocional, e lido essa palavra em 3:12, para não ter o coração mau, e você começa a ler a palavra de manhã, e você começa a meditar, e você começa a promover aquilo que você leu, e o Senhor começou a falar com você, você começa a meditar nela, e começa a sair de fora de todas as coisas que possam trazer ao seu coração uma maldade. Aí o Senhor chegando aqui falou assim, lê mais para frente um pouquinho. Aí nós olhamos lá no 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, o Evangelho. Aqui está falando, o autor do Hebreu está falando, que para eles também foi pregado o Evangelho. Mas ele continua aqui falando, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Isso me chamou a atenção, porque muitas pessoas, por não ter guardado a palavra de Deus e meditado na palavra de Deus, não se acrescenta a fé, porque o ouvir da palavra não é o escutar da palavra, é o ouvir da palavra. E o ouvir da palavra de Deus te manifesta a fé dentro de nós, porque nós começamos a crer. Mas quando nós não cremos através da palavra de Deus, tudo para nós pode ser lícito. E aquela situação, mas nem tudo lhe convém, apaga da Bíblia. Porque tudo pode ser lícito, então eu posso mentir, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e não preciso me envergonhar, porque o meu Deus não está me vendo. Eu não encontrei Ele hoje no bar pela manhã para tomar café, e Ele não me repreendeu. Eu não encontrei Ele na hora do meu almoço para ir bater um papo com Ele e Ele me mostrar as coisas que realmente eu estava fazendo
dentro de nós. Ela simplesmente não começou a ter o pronunciamento da fé, da palavra dentro de nós, porque ainda a multidão de pecado que está dentro de nós não deixa a palavra entrar. E quando isso, a palavra não começa a ter efeito dentro de nossas vidas, queridos, nós estamos com um escudo contra Deus, porque Deus tem que fazer morada dentro de nós, e nós meditarmos na palavra dia e noite, olhar para ela e saber que cada vez mais ela pode fazer de nós grandes pessoas. E nós não estamos deixando de ser testemunhas do Senhor aqui na terra, porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos morrendo, cada dia mais morrendo, com os nossos problemas à míngua, porque nós não estamos acreditando na palavra, e estamos simplesmente passando por cima de tudo, sem ter vergonha daquilo que o Senhor pediu para nós não fazermos. Nós continuamos fazendo coisas imorais, coisas erradas. A palavra não fixou dentro de nosso coração, e às vezes diante da palavra nós não temos fé para poder nos salvar. E aonde está a nossa salvação? Ah, pastor, eu deixei ela na gaveta do criado do mundo lá, mas ela está guardadinha lá. Glória a Deus, né? Pelo menos sabe aonde recorrer. Mas se vai, aí é outra história. Aí é um outro departamento. Aí é que nem a história, né? Que o rapaz lá falou que o homem tem as caixinhas e a mulher tem os fiozinhos desencapados, né? Então, pastor, a gente tem mais ou menos é justamente assim, né? Mulher vai falando, emenda um assunto no outro e vai. E homem tem caixinha. Se enquanto não fechou a caixinha, não vai para outro assunto. Às vezes eu falo para ela fala. De uma maneira, um assunto vai no outro, um assunto vai no outro, um assunto vai ligando no outro. Eu falo, senhor, eu não fechei a caixinha ainda, calma. Eu ainda não fechei a caixinha. Aí é justamente isso. E às vezes as pessoas não estão se ligando às coisas que Deus está pedindo. As pessoas estão tão ligadas aos problemas. Queridos, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Deus falou que haverá dias trabalhosos, haverá dias que simplesmente nós não vamos suportar, e isso ainda não é o fim. Hoje o seu dia foi fácil? Você teve vergonha do seu dia, que você poderia fazer ele muito melhor? Quando nós começamos a sentir dentro de nós, puxa vida, hoje eu podia ter feito o meu dia melhor, e fui incapaz de fazer o melhor para Deus. Porque dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro de onde nós estivermos, nós vamos ser cada vez mais testemunhas de Deus. E para ser testemunha de Deus, nós precisamos fazer o melhor. E o melhor é Deus que vai nos recompensar. Aí nós precisamos entender o temer a Deus. E muitas pessoas têm medo de várias coisas. E alerta a igreja: aquele que tem medo das coisas não tem o amor de Deus e não tem a segurança de Deus. Vive entre pedregulhos, nunca está aprumado no chão, nunca está posto para poder passar por um novo horizonte, para poder andar tranquilamente. Porque aquele que não tem o amor de Deus não tem a segurança. E aí nós começamos a não ter vergonha de Deus. Porque quando nós fazemos coisas erradas, nós nos envergonhamos. Fala, puxa, hoje eu podia ter abençoado e eu não abençoei. Hoje eu poderia ter um dia melhor e não tive um dia melhor. Hoje eu poderia fazer algo mais, mas eu não fiz algo mais. E nossos dias estão assim, nós não estamos nos envergonhando e estamos ficando com os nossos corações duros, com os nossos corações sem arrependimento. Mas o Senhor dá-nos grandes alegrias, dizendo que Ele seria conosco, Ele vai estar conosco, mas Ele
vida, para que nós possamos mudar. Porque o nosso dia, ele não vai ser fácil. São dias e mais dias que vão se acumulando e nós não estamos entregando o nosso dia ao Senhor. Aí os problemas vêm, as dificuldades vêm, e nós estamos sempre com medo do dia de amanhã. O que será meu dia de amanhã? Como vai ser o meu dia de amanhã? Ah, vou ter que enfrentar tal pessoa. Ah, vou ter que resolver tal coisa, mas eu não queria. Querido, as coisas de Deus, sim, sim, não, não. Quando você tem o amor de Deus e a segurança do Senhor na sua vida, você começa a caminhar com Ele e as cadeias vão se quebrando. É o pronunciar. Às vezes as pessoas ficam orando dentro de casa para resolver o assunto e ficam lá: ai, Pai, resolve, por favor, em nome de Jesus Cristo. Eu faço aqui um jejum do Senhor de 388 anos, que eu nunca mais vou olhar para o espelho. E muitas pessoas não entenderam ainda que não adianta nós fazermos uma aliança com o Senhor se nós não tomarmos atitude. Você vai orar, o Senhor vai encaminhar as coisas, Ele vai quebrar todas as ferramentas forjadas do inferno, Ele vai mandar o anjo dele quebrar, Ele vai fazer com que as cadeias se abram, mas precisa da nossa atitude. Precisamos chegar de frente às coisas que o Senhor fará o livramento, o Senhor fará com que as coisas os inimigos nossos se rendam ao poder de Deus, porque nós estamos mostrando cada vez mais que o Senhor é poderoso. Por isso que nós precisamos ser testemunha dele. Se nós não nos aliançarmos com o Senhor, se nós não confiarmos nele, se nós não tivermos a verdade do Senhor em nossas vidas, para que nós estamos orando? Às vezes as pessoas oram. Ah, eu vou orar. Querido, essas coisas também tem alguns jovens aqui, né? Muitos, né? Todo mundo é jovem aqui, né? Ah, vou orar para o meu namoro. A decisão é nossa. Deus vai abençoar nós. Deus vai decidir aquilo que o nosso coração estiver. Por isso que Ele pede para você olhar, para você ver as coisas. Aí ele fala assim no livro de Tiago: olha, jovens, prestem atenção, vocês estão ouvindo? Se vocês têm falta de sabedoria, peça a mim que eu lhes darei. Aí você vai saber, o Senhor vai abrir o entendimento, você vai saber e vai ver a outra pessoa. Aí, Senhor, se essa pessoa tiver algo de errado comigo, o Senhor mostre. O Senhor mostra. O Senhor é um raio-x quando você pede alguma coisa. Ele mostra aquilo que você está pedindo. Porque Ele é contigo, Ele está do teu lado. E muitas pessoas não entendem. Pessoas mentem, pessoas fazem coisas erradas, sabendo que Ele está do lado. Ele está do seu lado agora. Às vezes o seu pensamento está lá em outro lugar. Ele está lá balançando a cabeça. Escuta. E você está lá pensando lá em Nova York. Aí você está pensando lá. Aí você está pensando na sopa que você deixou lá no meio do fogão. Queridos, o Senhor está aqui conosco, mostrando para nós o que nós precisamos fazer. Porque quando nós começamos a entender a proposta de Deus para nossas vidas, nós estamos recebendo através de pregação a palavra de Deus. E se nós misturarmos a palavra de Deus com a fé, nós estaremos no reino do Senhor. E quando nós queremos cada vez mais, Ele vai nos dar aquilo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. E muitas pessoas
vida, a sua vida começa a endireitar, a sua vida começa a subir, a sua vida começa a ir para altos montes. E as pessoas ainda começam a não entender, a não querer entender, e começam a envergonhar a Deus. É duro até a gente falar sobre isso. Mas há muitas pessoas que pelo meio evangélico, é claro que aqui não tem ninguém, só na Armênia. Né? Na Armênia está bem longe, né? Está longe, Costa? Na Armênia? Tá, né? Então é para lá mesmo. Lá na Armênia, que o pessoal normalmente começa a ter umas atitudes que fala, mas não faz. Faz que é, mas não é. Começa a tomar algumas decisões na vida em se aliançar com Deus, mas não cumpre o voto que Deus realmente colocou para ele. Mas entende, votar e colocar um voto a Deus é uma coisa séria. E ele até mesmo deixa escrito: eu prefiro que, se não for para você cumprir, que você não faça. Não faça um voto comigo, porque o Senhor vai lembrar. E na hora que Ele lembrar, Ele vai te envergonhar. Ele vai mostrar para você que você não cumpriu um contrato. A palavra de Deus ela é muito justa, querido, em tudo que ela mostra para nós. E quando nós começamos a decidir para poder ir com o Senhor, entenda, por favor, a palavra de Deus diz isso. Ele vai pedir de nós as grandes coisas que Ele quer. Ele quer a nossa vida em dedicação a Ele. E quando nós decidimos a entregar a nossa vida a Deus, não é que nós vamos, na verdade, ser fracos. Nós não vamos ser fracos. Nós vamos ser muito mais fortes. E as pessoas precisam entender que, negando-se a si mesmo, está querendo morrer para esse mundo. Esse mundo não pertence a nós. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não tem nada que nós precisamos dele. E muitas pessoas estão querendo as coisas desse mundo, estão rejeitando Deus. As pessoas estão negando a palavra de Deus. E estão envergonhando o Espírito Santo. Entenda, a palavra de Deus nos mostra, e às vezes as pessoas inconscientemente, por falta de leitura, por falta de entender, por falta de conhecer, começam a fazer coisas desastrosas. Entenda, o nosso adversário não tem dó. Se ele, diz a palavra de Deus, se ele veio para matar, roubar e destruir, ele não vai fazer acordo. Ele não senta numa mesa com o juiz: olha, eu posso, não posso matar ele. Se tiver brecha, ele vai matar. Se tiver algum lugar, ele vai matar. Ele vai roubar. Ele vai tirar de nós tudo que nós temos. Ele vai nos trazer coisas inexplicáveis que nós não entendemos porque está acontecendo e vai acontecer. A nossa vida vira um desastre. Ah, por que minha vida está assim agora? Mas eu estou indo na igreja tal, mas está com vergonha das coisas que se faz. A palavra de Deus pede para nós podermos olhar para o alto e buscar as coisas de cima. Deixar com que o nosso coração deixe de ser mau. O nosso coração é enganoso. Nós precisamos entender da palavra de Deus e pedir um alicerce com o Senhor. A nossa vida, ela começa a ir de abismo a abismo se nós não entendemos ela. E aí nós queremos explicações. Já falei aqui na terça-feira, às vezes as pessoas chegam para Deus e falam assim: poxa Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Quer dar ordem para Deus? Queridos, Deus já deixou escrito. Até lá no Face esses dias eu compartilhei, e tem lá uma pessoa que fala: ai Deus, fala comigo. Aí sai uma mão lá na nuvem e mostra a Bíblia assim. Ele está falando, está aqui escrito. O que nós precisamos é entender o que ele está falando. Porque às
vezes nós pegamos a palavra de Deus, parece que ela está em árabe, escrito. Nós não entendemos nada. Mas a palavra, a letra mata. O que nós precisamos é ter o Espírito do Senhor para nos convencermos do que está escrito. Porque quando Ele nos convence, nós entendemos. E o entendimento do Espírito Santo nos traz a verdade. Aonde nós não vamos ter o nosso coração mais mau e nem infiel. Porque muitos estão sendo infiéis em contratos e mais contratos. Isso hoje eu estava falando até mesmo com o meu pastor. Ele falou: você lembra do que eu falei há alguns tempos atrás? E é verdade, querido. Ele fala claramente, é verdade isso em nossas vidas. Nós temos muitos contratos em nossas vidas e quebramos eles. Nós temos contrato com homens ou mulheres, de ser um homem, de ser uma mulher. Temos contrato com a família. Temos contrato de ser bons. Temos contrato de ser filhos. Temos contrato no casamento. Temos contrato no nosso trabalho. Temos contrato em todos os lugares que nós simplesmente nos aliançamos. Temos um contrato. Temos um contrato com Deus. E diz lá, simplesmente lá em Romanos, os detratores. E às vezes nós não entendemos. Às vezes deixamos de ser um bom filho, porque todos nós somos filhos. Todos nós. Eu tenho meus 18 anos. Tenho filho. Ou melhor, eu sou filho. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Mesmo com os meus 80 anos, eu tenho que honrar ela. Hoje, quando eu só tenho minha mãe, tenho que honrar ela. E às vezes filhos não estão mais honrando pais nem mães. Dentro do casamento existe, e as vergonhas às vezes está passando por cima de todos esses contratos. Não está tendo vergonha de não ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de não ser filho, uma pessoa que simplesmente quebra todos os contratos, não tem mais vergonha. Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Ah, está todo mundo fumando um baseado, aí eu também vou fumar. Ah, está todo mundo fazendo aquilo errado, eu também vou fazer. Ah, é moda agora fazer coisa errada, é moda, querido. Só que você pode até se esconder de vários motivos, de várias pessoas, tentar se ocultar de várias pessoas, mas nos olhos de Deus você não se oculta. Agora, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, Ele começa a ser o nosso alicerce, Ele começa a ser as nossas bases, Ele começa a mover os nossos corações a caminhos retos, a caminhos verdadeiros, a caminhos que trazem realmente a paz. E aí você começa a caminhar com o Senhor. O desespero parece lá na esquina. Você fala: não vem não, que aqui tem meu Deus. O maior é o que está em mim do que está aí no mundo. Porque eu vou vencer aí, porque eu sou filho do rei e vou vencer. Aí você começa a ter a palavra a seu favor. Aí seu coração se enche de confiança. Fala: eu vou perder aquilo? Não vou, porque o meu Senhor deu para mim, eu não vou perder. Aquilo que está nas suas mãos, você precisa entregar para Deus, porque se não é de Deus, é do nosso adversário. Aí você perde, você fala assim: e daí, Deus, eu perdi. Você não entregou para minha mão, você deixou aí. Às vezes as pessoas ficam em cima de alguma coisa. É meu, não é, querido. Tudo que está nessa terra pertence a Deus. Tudo. Essa camisa que está hoje aqui, se não fosse Deus, não tinha. Se não fosse só o pezinho, né? Monstro de pé de algodão. Se não tivesse algodão, não teria nada. Tudo provém das mãos de Deus. E Ele nos dá sabedoria para fazermos aquilo que nós precisamos. Ele conduz a nós, não fica simplesmente pensando o que aconteceu no seu dia hoje. Deus não sabia, Deus sabia. Mas quando nós conduzimos a nossa vida reta, Ele nos coloca nos caminhos retos e vai tirando de nós todos os nossos inimigos e vai abençoando a nossa vida. Você precisa levantar, querido, no dia e já dizer que você é vencedor. Você não é derrotado. Você não foi criado para ser derrotado.
dia o seu mal. Muitas pessoas, e eu era uma pessoa assim, que eu ficava ansioso. Ai, o dia de amanhã. Ai, eu tenho folha de pagamento. Ai, eu tenho não sei o quê. Ai, e eu não dormia. Ai, mas isso e aquilo. Querido, descansei. Depois de quase infartar, eu descansei. Aí você fica com aquele excesso de responsabilidade, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Aí agora, de hoje, desde aquela época em diante, eu deixo na mão de Deus. Deus é o Senhor que sabe. Se eu tenho, bem. Se eu não tenho, bem. Se eu vou ter, melhor ainda. Então aí Deus começa a conduzir a nossa vida para aquilo que nós precisamos. E aí nós começamos a descansar. Aí Ele começa a encher o nosso coração de confiança. E começa a dar determinações em nossas vidas. E falando, faça, que vai dar certo. Porque se você for fazendo a sua... Entenda, querido. Entenda. E às vezes as pessoas não entendem, eu vou voltar para os jovens de novo. Hoje é jovem para a festa também. Não é só vocês não, tá? Nem vai jovem. Todo mundo é jovem. Quem tem menos de 100 anos aí? Tudo é jovem. Os homens viviam 800, 900 anos, todo mundo é jovem. Então todos nós, entendam, dos jovens, olha, eu perdi o ritmo já. Vocês profetizaram tanto aí que eu perdi o ritmo já agora. Dos jovens, na verdade, eles precisam entender que quando pronuncia-se no coração, tem paz no coração por algo que vocês anseiam. Se a paz reina e a certeza é evidência da paz, vai acontecer. Aí eu volto a falar, ai, mas eu vou orar para ver se eu namoro uma pessoa. Querido, vai e conversa com a pessoa. Vai lá e conversa com ela. Se for de Deus, tudo vai dar certo. Vai acontecer tintim por tintim, tintim por tintim. Agora, se não for de Deus, não vai dar certo. Você pode simplesmente andar um mês, pode andar 15 dias, pode andar um dia. Né? Esses dias, fico trazendo, né, Júlia? Não, né? Não. Melhor não? Mas eu vou contar. Ela falou para mim, pai, eu vou... Um amigo meu, né? Que me chamou para ir no cinema. Né, Júlia? Né? Aí eu falei para ela, que é a primeira vez ele chamou você para ir no cinema? Ah, pai, por que foi no cinema, né? Eu falei, por que ela não convidou você para ir numa praça e ficar lá na praça, tomar um suco na praça, onde tem bastante gente, né? Onde tem um monte de gente. Porque lá no escurinho do cinema, você não conhece o rapaz, você não conhece quem ele é, você não sabe a mão dele como que é. Aí ela falou, tá certo. Ela foi numa praça bem cheia de gente e conversou com o rapaz. Eu falei, isso mesmo. Foi do seu coração? Não precisa ir no cinema, né? Vai no cinema e depois ser amigo. Aí vai lá brincar, vai conversar, vai bater papo, vai brincar. Vai brincar e olhar. Entretenimento. Discernimento espiritual. Mas a palavra de Deus, querido, não tenha vergonha de Deus. Deus vai fazer o que está no teu coração. Deus vai fazer a pronunciar na sua vida aquilo que é de melhor. Ele não vai te entregar o melhor. Dentre uma caixa que tenha frutas, querido, Ele não vai te entregar aquela que é podre. Ele vai te entregar as melhores. As pérolas Ele está esperando para você pedir. Ele vai entregar na sua vida. Ele vai fazer com que você possa muitas coisas. Porque é Ele que vai nos fortalecer. E quando nós começamos a entender o amor que Ele derrama em nossas vidas, entenda só o amor dele. Ele deu o seu filho, o único filho dele, para que aquele que creia não pereça. Quando nós começamos a meditar nessa palavra, você começa a entender. Aí começa a vida a mudar. Tenha confiança.
Deus está contigo. Aonde você for, Ele vai estar. Se você tem que ir a um lugar que você acha que não é bom, mas você precisa estar lá, o Senhor vai estar com você. Não tenha medo, porque Ele disse que até no vale da sombra da morte Ele estaria com você. Aonde você estiver, Ele vai estar com você e vai caminhar contigo.